Ciao ragazzi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mariana Silos, eu sou co-hunting de moda na Itália e o vídeo de hoje eu vou contar como foram os meus dias durante a quarentena, visto que aqui na Itália a gente já tá saindo dela. Vamos lá? E eu decidi gravar esse vídeo porque nós ficamos 2 meses de quarentena e pra mim foi uma experiência estranha, um vulcão de emoções, e eu tenho certeza que para vocês está sendo muito pior, porque vocês já estão há mais tempo que nós e a situação ainda tá aumentando, né? Então eu vou contar um pouquinho como é que foi e quem sabe esse vídeo pode aliviar e te ajudar nesse momento tão complicado que nós estamos passando. Durante a minha quarentena, eu tentei focar muito na esperança, porque é algo que me move, assim, absoluto, sabe? A fé e a esperança me conduzem em tudo aquilo que eu faço. E uma forma de me trazer esperança era olhar todos os dias os números do coronavírus aqui na Itália. E nas primeiras 2 semanas eu já sabia que esses números estariam muito altos, porque a gente tinha começado a quarentena e não eram todas as pessoas que estavam em quarentena, tinha muita gente ainda que estava no trabalho. Depois de 2 semanas, acho, é que realmente a Itália parou, fechou tudo, bar, restaurante, tudo. Então a gente levou quase que 1 mês para os números começarem a transmitir, né? O resultado dessa quarentena. Então esse primeiro mês, assim, foi uma mistura um pouco alegre, porque eu comecei a conviver mais com o meu companheiro. O Dani trabalha fora o dia inteiro e antes da quarentena nossa vida tava uma loucura. A gente se via 1h30, 2 horas por dia só. No final de semana era complicado, a gente tava sempre em movimento. Então sabe quando você convive com uma pessoa, você dorme com uma pessoa e você nem vê? Isso era muito estranho, porque ele passava mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a família, assim. Então, sei lá, esse primeiro mês foi até interessante, porque a gente começou a criar esses laços novamente de conviver junto, de cozinhar junto, de fazer coisas juntos. Porém, obviamente, não foi assim tudo a mil maravilhas. Ao mesmo tempo que foi muito bacana ter convivido com ele, por um outro lado foi muito difícil a convivência, porque a gente mora num apartamento pequeno, a gente não podia descer para fazer esporte, estava proibido caminhar, estava proibido fazer tudo aqui durante a quarentena, então a gente não tinha muito como viver em espaços diferentes, sabe? Então foi eu tô abrindo meu coração com toda a sinceridade do mundo. A convivência 24 horas assim foi um pouco complicada para mim, porque eu não tinha meu espaço às vezes, a minha individualidade, né? Então a gente se confundia. Mas ao mesmo tempo, obviamente, que isso foi também muito legal, porque quando eu tava mal, ele me ajudava, quando ele tava mal, eu ajudava ele, e aí juntos a gente foi conseguindo superar esse momento, né? Outra coisa bem difícil pra mim foi que no início eu fiquei muito nervosa com a quarentena. A gente não tava levando o coronavírus a sério antes, né, dessa medida. Todo mundo tava vivendo normalmente, todo mundo tava saindo normalmente, principalmente os jovens, a gente não tá preocupado, a gente não fica doente mesmo, as pessoas que têm mais risco são os mais velhos, a gente tava falando tudo isso. Eu, inclusive, dou minha cara a tapa aqui, gente, porque eu me arrependo profundamente de não ter feito nada antes, sabe? Então, quando começou a quarentena, eu fiquei muito irritada. Eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minhas coisas. Eu tinha vários planejamentos para aquela semana, sabe? Tava planejando um monte de coisa, tinha muita coisa para fazer. Então, no início, eu falei, eu não posso ficar em quarentena. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ganhar dinheiro, sabe? E aí, essa coisa de não ganhar dinheiro me levou a uma ansiedade. E a nossa ansiedade, ela sempre tem um medo como base do problema, né? O medo do futuro, a preocupação com o futuro. E o que me preocupava? Não ter dinheiro. E aí, quando a minha preocupação é essa, eu penso sempre na pior hipótese daquele meu medo. Então, aonde meu medo tá me levando, né? Tá levando meus pensamentos. É não ter dinheiro? Tá. Não ter dinheiro pra quê? Pra pagar o aluguel e não ter onde viver, ok? Pra não ter o que comer, ok? Pra não ter como, sei lá, fazer mais nada e, sei lá,
né? Então eu entendi, então é esse o meu medo? Tá bom, se eu perder a casa, eu volto pros meus pais, eu volto pra minha sogra, sei lá, sabe? Se eu não consigo, se o meu medo é não ter dinheiro pra comer, então eu não vou pagar algumas contas e vou destinar tudo só pra ter dinheiro. Então entende, é uma coisa, é um jogo, uma estratégia de pensamentos que eu faço comigo mesma, não que eu vá fazer aquilo, né, essas estratégias, mas não que eu vá colocar isso em ação, mas isso tudo me ajuda para tirar o medo do centro dos meus pensamentos. É meio confuso, sabe? Mas dá certo pra mim. Nunca chegou até essas piores hipóteses, graças a Deus, mas em todas as vezes que eu pensei assim, eu fiquei mais aliviada. Então tudo isso foi no primeiro mês da quarentena, ou seja, em março. Em abril eu pensei, bom, já faz um mês que estamos em quarentena, então os números vão começar a diminuir. E comecei a olhar os números, e os números não diminuíram, muito pelo contrário. Ele teve um pico assim que foi o dia que mais gente morreu, que mais gente teve novos casos, né? Lembro que chegou até 1.000 mortes, teve um dia 980 e alguma coisa, sabe? E nesse dia eu desmoronei. Foi muito difícil. Eu comecei a falar, meu Deus, já faz um mês que a gente tá trancado, era para os números estarem refletindo o resultado disso. E ele só aumenta, ele continua aumentando. E a gente não vai sair nunca dessa, eu nunca vou conseguir. A gente não vai ter mais a nossa vida, esse vírus vai ficar por aí pra sempre, a gente só vai conseguir sair quando tiver a vacina. Eu sei, gente, que eu comecei a chorar, porque eu perdi a esperança, os números eram minha esperança e depois de um mês eu não tinha mais pra onde olhar pra frente, sabe? Então eu desmoronei, aí eu liguei pra minha família e eles me acalmaram, eles falaram comigo lá no Brasil isso, e eles também em quarentena, então me acalmaram bastante, enfim, respirei, eu acho que eu tava precisando chorar, sabe? Respirei fundo, tomei um banho quente e falei, ok, eu não tenho como mudar essa situação, mas eu posso melhorar os meus dias, né? Então aí eu comecei a tentar cultivar melhores bons, né, atos aqui dentro de casa. Eu comecei a bordar. Então eu vou mostrar pra vocês, cadê meu bordadinho? Eu comecei a bordar, gente, eu comecei a arrumar a casa, pra cuidar, já que a gente tava passando a maior parte do tempo aqui, eu fui cuidando, mudei algumas coisas que eu tava com vontade de mudar, a gente mora de aluguel. Então eu fui cuidando de pequenas coisinhas dentro de casa. Tá aqui o bordado que eu comecei a fazer, que agora eu terminei, que é um rococó. Eu já até fui lá comprar a rendinha pra colocar, sabe? E ele me ajudou muito porque, fazer trabalho manual é maravilhoso, me relaxa, né? Então, eu vou colocar a rendinha aqui. Então comecei a bordar. Nos finais de semana, de domingo, a gente começou a descer no estacionamento, porque aqui a gente não podia sair pra lugar nenhum pra fazer esporte, caminhar, nada, sempre dentro de casa. Então a gente descia de domingo pra jogar vôlei, eu e o Dani. E aí, durante a semana, a gente trabalhava bastante no computador. Nossa, foi maravilhoso pro Instagram conseguir comunicar. Isso também me ajudou muito, sabe? Eu comecei a criar novos hábitos pra mim. Não hábitos, eventos, sabe? Eu falei, bom, eu preciso criar algo na minha cabeça que me faça sentir motivada pra chegar aquele dia, sabe? Então eu comecei a pesquisar. De sexta-feira comecei a postar coisas diferentes no Instagram, que tudo me levava, sabe, a fazer me dava de motivação para ter aquele objetivo no final. Porque essa foi algo assim que também foi muito difícil para mim, que foi esses todos os dias iguais. Acho que uma coisa que eu percebi é que não só eu, mas algo que nos move como seres humanos é essa coisa de ter desafios, sabe? De ter coisas diferentes na nossa rotina, que faz a gente se sentir bem, mas que também faz a gente se sentir vivo. Então, eu tenho um trabalho para entregar, e aí você se escabela porque não vai dar tempo, e aí você fica irritada, e você faz um monte de coisa. Ou eu tenho uma festa de casamento para ir no dia tal, então você se prepara, sabe? Ter esses desafios durante a nossa vida é essencial. E uma coisa que foi muito difícil para mim era ter todos os dias iguais.
acorda, toma café, abre o computador, trabalha, meio-dia para, almoça, depois volta no trabalho, depois fica às 6, a gente bebi muito, a gente virei cachaceira, a gente já bebia às 6, depois cozinhava, pronto, acabou, sabe? No dia seguinte, acorda, café, sabe? Se todos os dias iguais foi horrível. E aí eu vejo muita gente assim no Brasil brigando, né? Essa luta de classes é muito séria, né? E eu não sou contra nada disso, acho que é essencial. Mas hoje a gente aponta muito o dedo, né? Então eu vejo, enquanto pessoas estão lutando pela vida, outras estão reclamando do tédio de ficar em casa. E assim, eu fico pensando, vocês já ouviram, por acaso, psicólogos apontando o dedo pra dor de alguém, falando, não vou te atender porque a sua dor é inútil, eu tô querendo lidar com pessoas com dores maiores, né? Nenhum psicólogo faz isso. Então, a gente não pode falar o que o outro, né, o que o outro tá sentindo é menor, porque, sei lá, a situação dele é de um pouco mais de privilégio. Não tô tirando a importância das lutas e nada, mas quando a gente fala de dor, todas as dores são importantes, né? Então as pessoas que estão em quarentena estão lidando com uma ansiedade que é absurda. Ela não tá reclamando porque ela tá com tédio, né? Eu tava lidando com uma crise existencial muito profunda. E muita gente, nós seres humanos, não fomos feitos para viver sozinhos, isolados. Nós precisamos estar em companhia, a gente precisa um do outro para sobreviver, né? Para estarem bem, né? Com bem-estar. Então, o isolamento é muito difícil, muito mesmo. Eu não tenho nem noção do que seja para as pessoas que não puderam estar em quarentena e que queriam estar, sabe? Tendo que colocar a vida em risco. Não sei como que foi para as pessoas que estavam no hospital, porque com certeza trabalhar de frente com o corona foi muito difícil. Mas eu não acho que as pessoas que estavam em quarentena e falando que estava difícil ficar em casa estavam reclamando de uma situação enquanto privilegiados, né? Elas experimentar esse isolamento também é muito complicado. Então foram essas tudo o que aconteceu na minha quarentena, como eu me senti, o que eu fiz para melhorar. Acho que ter essa coisa, sabe, de criar eventos, nem que seja com a sua família. Você fala assim, de sexta-feira a gente vai fazer um churrasquinho. De sexta-feira a gente vai ver Harry Potter. De sexta-feira a nossa família vai abrir um champanhe. De sábado a gente vai fazer isso, sabe? Criar eventos para vocês, isso motiva, mesmo que esses eventos sejam só entre vocês mesmos. É maravilhoso, tá? Então isso é algo que eu indico. O que eu acho, assim, que eu levo da quarentena foi um período que eu refleti muito sobre muitas coisas. Ter ficado em casa me conectou muito com várias essências, a minha e a do meu relacionamento, sabe? Porque eu estou na Itália, me fez reconectar com muitas coisas boas. Eu pesquisei muito sobre a moda, eu vi que uma moda que eu tava trabalhando, uma moda que eu tava vendo e vendendo já não tava fazendo mais sentido. Agora eu tô mudando um pouquinho e trazendo muito da sustentabilidade pro meu trabalho. Eu percebi que eu tava muito viciada no celular, então eu tô criando hábitos de finais de semana não entrar no telefone, ou entrar assim, sabe, coisinhas básicas, postar um stories ou outro, mas de modo geral não ficar ali o dia inteiro, não trabalhar de final de semana no celular, né? Então no Cool Hunting, na minha página no Instagram, eu não coloco nada. Se você não me segue, já segue aqui. eu não vejo nada, eu não coloco muita coisa de sábado e domingo, até porque eu não quero criar essa ânsia de vocês, meu Deus, essa menina não para de fazer coisa e eu não tô fazendo nada, sabe? Eu me sinto ansiosa quando eu vejo outras pessoas trabalhando de sábado e domingo e fazendo lives e não parando, sabe? Eu falo, porcaria, eu nunca vou chegar em lugar nenhum porque eu não tô fazendo isso e eu não quero fazer isso, sabe? Eu quero descansar minha mente e me conectar com o mundo que tá acontecendo, sabe? E espero que esse vídeo ajude de alguma forma vocês lidarem com a ansiedade, porque vocês estão passando por uma situação muito mais complicada, eu acredito, porque vocês estão ficando mais tempo em quarentena,
tem muito, e não é só coronavírus, né? É crise política, infelizmente, tem uma crise instaurada aí no Brasil que é bem séria, na minha opinião. Tem mortes acontecendo, como foi a do João Pedro, que mexeu muito comigo. Então tem muita coisa acontecendo. Vocês estão levando um soco no estômago todos os dias, né? Vocês não parecem que o brasileiro não tá ficando em paz. E eu fico muito comovida, de verdade. Então eu sei que não está sendo fácil, mas espero que esse vídeo ajude de alguma forma. Se vocês precisarem algum dia conversar, podem me mandar mensagem, tá bom? Que eu sou ótima ouvinte e eu adoro ajudar as pessoas de alguma forma. É isso. Fiquem bem, se cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam e de quem vocês não amam também. Dá um like aqui e na próxima semana eu volto com mais conteúdos de sustentabilidade, moda, soluções, ideias, criatividade, tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.